Reconciliar-se com a história com a sua mãe, ou com a mãe do Marcelo Tâmbara, meu querido amigo, cliente, parceiro, que vai dividir a sua história aqui comigo, Alessandro Rubio, dentro da nossa jornada Minha Vida, Minha Verdade. Vamos começar por aí, Marcelo. O que você veio buscar? O que te trouxe aqui na jornada Minha Vida, Minha Verdade? Seja bem-vindo. Muito obrigado. O que eu vim buscar aqui, Alessandro, foi a continuação do que eu tenho buscado nas atividades que eu acompanho com você já há tantos anos, desde a época do HQI, depois da jornada Trinos. Eu vim buscar autoconhecimento, mas de uma forma diferente, a forma como você tem trazido para nós, uma forma bastante mais experimental, humana, próxima da gente, não numa embalagem quadrada e igual para todo mundo, massificada. Então, a oportunidade de descobrir como é que eu funciono, o que que eu realmente quero, onde é que está a paz que eu tanto busco, né? Lembro daquele termo que eu assinei com você tantos anos atrás. O que que você deseja? Eu só desejo paz, desejo tranquilidade. E, e é isso, né? Autoconhecimento. E nessa jornada, Marcelo, você comentou, a gente estava falando um pouquinho no início, teve uma história muito bonita aí com a sua mãe, né? É uma história bonita. Quando a gente busca uma reconciliação com uma história, não necessariamente a gente está brigando com aquela pessoa. A gente precisa entender como funciona, como nós funcionamos, entender essa dinâmica. Como é que foi isso para você? Então, é o que eu digo, né? De como a gente faz as coisas aqui no Minha Vida, Minha Verdade. Eu já tinha conversado com terapeutas, com outras pessoas sobre a minha história, a história do início da minha adolescência, quando minha mãe ficou doente, ficou com bastante depressão, e aquilo balançou muito a minha família. E assim, racionalmente, descritivamente, eu sei qual é a história, sei até o efeito que teve em mim na época, na minha vida, mas com o desenvolvimento das nossas atividades aqui de constelação, com as conversas que nós tivemos, e finalmente quando nós praticamos a constelação, é fantástico, é um laboratório. Eu pude ver, é uma linguagem um pouco diferente da camada racional, do raciocínio, e também não é aquele apelo emocional que derruba você e você não sabe nem o tamanho do trem que te atropelou. Eu pratiquei aqui, eu vi, eu enxerguei a minha história. E eu repassei a minha história. Eu pude ver quem é a minha mãe e quem eu estava sendo, quem eu me tornei, para poder me defender da fragilidade que ela passou naquela época, do efeito que teve no início da minha adolescência, no meu ambiente familiar. Eu acabei desenvolvendo, né? Descobri que desenvolvi uma série de defesas, de arrogância, de superioridade, para me defender daquele momento de fragilidade que eu vivi, que a minha família viveu, e que eu passei a julgar a minha mãe. Eu não passei só a julgar a minha mãe, eu a julguei, a condenei e passei a fazer isso. E como eu fiquei bom nisso, passei a fazer isso com muita gente, em muitas situações da minha vida, como se eu tivesse isso como um recurso. Quando nós trabalhamos na nossa constelação, nessa constelação em especial, eu pude enxergar, ver a dor da minha mãe, ver que isso já é passado. Eu não consigo nem colocar tudo isso numa linguagem falada, porque o poder daquilo que nós fazemos aqui é de tocar a minha consciência, não necessariamente usando a linguagem verbal racional apenas. Daquele dia em diante, na verdade, antes da constelação, na conversa preparatória, eu mudei, isso faz o que, uns 8 meses, eu mudei a minha maneira de ver não só a minha relação com minha mãe, eu me acalmei, eu me desarmei, é, realmente houve uma pacificação dessa relação. E eu passei a curtir a minha mãe de uma outra forma, muito melhor. Eu passei a ver, como a gente fala Acho que essa é aqui, a palavra. eu passei a ver a minha mãe e me ver com ela.
e separar muito bem o que é o dela e o que é o meu, e o que foi naquele momento, daquela parte da nossa história. Felizmente, eu ainda estou vivendo a história com a minha mãe. Ela está viva, bem, a gente se relaciona bem, e hoje eu tenho consciência de quando eu não estou no modo de superioridade, de crítica e de julgamento, de achar que ela é frágil, de colocar esse olhar positivo, né, em cima dela. Eu não preciso fazer isso, não tem benefício para ninguém. Quando eu não faço isso, que eu não faço mais, naturalmente, minha relação com ela é muito mais fluida, muito mais amorosa, mais confortável. Hoje nós somos dois adultos, ela é minha mãe, mas eu converso com ela de outra forma. Eu a escuto de outra forma. E não foi ela que mudou. Ela é basicamente a mesma pessoa. Talvez ela nem saiba o que eu estou falando aqui. Quando ela assistir, ela vai talvez até se surpreender. Mas eu estou me sentindo muito bem. E eu nem sabia que eu ia chegar nesse resultado quando eu vim aqui. Você sabe que você vai falando, e quando eu converso com as pessoas com quem eu convivo, né, nesse contexto, é como se eu resgatasse ali a história da constelação. E eu me lembro, que foi nesse estúdio que nós estávamos, né, que é aqui que tudo acontece, da cena de você olhando a representante da sua mãe, e aí eu me lembro da frase, se você ler, a expressão no rosto é a mesma. Mas teve talvez um milésimo de segundo que você falou, porque mostrou uma resistência também ali, né, da dinâmica de vocês. Se fosse a ler, não vou em frente, né? Eu falei, tudo é uma escolha, né? Você lembra desse momento? E o que te levou a seguir em frente ali? Então, foi uma experiência, uma vivência tão intensa para mim. Eu não me lembro. Eu já falei para você, eu não lembro do exato momento em que eu hesitei e quis parar. Eu lembro que eu continuei, né? Eu lembro que eu continuei e eu pude conversar. Eu não estava exatamente conversando com a minha mãe, eu estava conversando com a representante. Eu estava conversando com essa minha história Sim, com sim, ela. E hoje, em retrospecto, eu me lembro de que eu estava acertando os meus ponteiros e colocando as minhas coisas no lugar, que eu nunca tinha conseguido colocar no lugar assim, só conversando racionalmente, estilo terapia. É, talvez me levasse ainda muito tempo para conseguir isso. E o bacana do exercício, os exercícios preliminares, antes, né, as conversas antes, em preparação, e na constelação em si, do jeito que você conduz, é que tudo aparece, isso aqui vira um laboratório, nós estamos exercitando. Eu estou cercado de outros colegas da nossa comunidade que estão na mesma vibração de vamos lá, coragem, vamos em frente, nós estamos com você. Isso dá uma força muito grande. Então, tem uma linguagem ali que não é necessariamente verbal, racional. Ela entra. Fica tudo muito evidente na representação que nós fazemos aqui. As informações estão disponíveis, fartamente disponíveis para os representantes, para quem é constelado, naquele caso era eu, e a história está mostrada. Alimenta a minha consciência. Então, no dia, naquele dia e nos dias seguintes e até hoje, né? Algo mudou em mim. E o que eu admiro nesse trabalho, e isso eu já admirava nas fases anteriores do seu trabalho, é feito com muita responsabilidade. Mexeu ali com uma história bem difícil para mim e não tirou nada do lugar. Eu vejo, às vezes, algumas outras atividades que as pessoas fazem por aí, um pouco talvez irresponsáveis, não bem planejadas. E o que a gente faz aqui deixa a gente bem. Pode ser forte, mexe, pelo menos isso aconteceu comigo.
não me desorganizou em outras áreas da vida, não foi um choque, apesar de ser uma história forte, para mim, forte. Hoje, quando eu conto isso, eu acho até engraçado, porque não tem a mesma dramaticidade que eu sentia antes de enxergar o que eu enxergo hoje. Hoje eu acho que está tudo certo, até o que já foi, né? A história foi assim até aquele ponto, agora está diferente, a minha conscientização é outra, eu tenho outra maneira de sentir e perceber tudo isso, e eu estou bem. É como se eu tivesse recomeçado uma história com a minha mãe. É isso, acho que é o que mais é o intangível que a constelação nos traz. Mas nessa mesma linha, eu vou lembrando, as pessoas vão falando, às vezes até me remete à imagem muito clara. Você é uma pessoa que no campo, como representante, eu já te falei isso para você, cada um tem sua característica, né? Mas você capta as histórias de uma maneira muito, eu nem sei explicar a palavra, mas você traz com uma presença muito forte, e são sempre histórias muito pesadas que você acaba. Isso também te ajuda nesse processo desse autoconhecimento que você estava falando? Olha, eu penso que isso é o que mais é a maior contribuição que eu encontrei aqui e que eu não esperava, né? Como eu te falei, cheguei aqui, não sei o que é constelação. Estar junto no exercício de constelação dos outros é muito importante para mim. Comentei com você outro dia sobre a questão do vazio, me atirar no vazio. A minha vida inteira eu me atirei em situações. Sempre, às vezes, com medo de alguma coisa, mas de repente eu falo assim, olha, essa aventura eu vou topar. E entrar no campo, ou até ficar como assistente de fora, não é exatamente de fora, mas num outro papel, é, é entrar numa história desconhecida, sem precisar saber as questões, de novo, vou falar do racional, as questões racionais, os detalhes, ah, o lado descritivo da coisa. É como se eu estivesse falando ali uma outra linguagem, essa linguagem está falando comigo também. Então, ao representar, eu ajudo, eu me coloco como a figura e participo da dinâmica, mas eu continuo sendo pelo Sim. contrário, eu estou mais consciente do que nunca, apesar de estar acessando as informações das outras pessoas, dos sistemas de outras pessoas. E aquilo conversa com o meu sistema. Então, desempenhar o papel de, de um sentimento, como outro dia, né, Sim. a dó, né, representar uma pessoa na vida de alguém, aquilo fala com a minha Sim. consciência também. Na hora eu já estou percebendo, eu já sinto que eu estou participando ali. Toda vez que eu saio daqui, eu me sinto assim enriquecido. Eu sei que eu estou saindo com uma iluminação, com uma maneira de continuar caminhando a minha vida, o meu projeto de vida, com algo novo, algo a mais, uma ventilação, como se fosse uma sala que estivesse sendo cada vez mais ventilada. Isso é muito bom. Cara, e diante desse cenário, né, de uma certa forma você veio buscar algo, né, seja em termos de autoconhecimento, seja nesse cenário dessa história comigo. Agora, tem algo que se revelou aqui que você não veio buscar, não tinha intenção de, e surgiu e fez e foi importante para você? Tem, não sei se é um algo ou um jeito de ser e de ver o mundo. Tem a ver com o trabalho. E o meu trabalho não é igual ao seu trabalho. Mas o meu trabalho tem a ver com grupos de pessoas funcionarem bem, serem Sim, funcionais para poder fazer uma entrega. E eu vejo isso aqui, isso é uma das coisas que eu vejo. No primeiro dia que eu vim aqui, você estava já funcionando nessa atividade há alguns meses, você estava ainda começando e você falou assim, olha,
O ambiente aqui, nós queremos construir um ambiente de harmonia e de confiança. Sim. Eu nunca vi nada, em nenhum momento aqui, que fosse contrário a isso, ou como se você tivesse que construir isso contra uma corrente. E eu acredito que isso tem a ver com a intenção sua, a intenção que você preparou das pessoas antes, as suas preparações, as conversas preliminares que você teve conosco e com quem chega ao grupo. Então, de novo, a própria conversa traz essa mensagem e, e põe a pessoa neste campo. Aqui é uma atividade em conjunto, como uma empresa é, como uma família é, e ela tem o seu próprio campo informacional. Assim é que eu sinto. E você ajudou a desenhar e nos colocou para ajudar a desenhar, e a criação é conjunta. Por isso que você frequentemente fala assim, olha, eu não estava esperando, teve uma coisa inesperada, nós continuamos aprendendo, né? Nós estamos descobrindo coisas aqui nesse laboratório, porque você preparou o terreno para a gente criar essas coisas juntos. Esses, por exemplo, o funcionamento através do online, a participação online tão efetiva quanto a participação presencial, é, e a consciência de que a gente vai ter um encontro, sei lá, numa segunda-feira que eu costumo vir, né? E já assim, alguns dias antes, os participantes já estão se Conectado, né? conectando com a história sem saber, de forma consciente, ainda qual é, né? E então eu acho que eu descobri isso daqui, que existem formas de preparar um trabalho. E eu estou observando essa forma como você preparou o nosso trabalho, tem preparado o nosso trabalho. Eu acho que isso pode ser aplicado no meu trabalho e no que eu faço com os meus clientes. Vamos ver se a câmera vai fixar nós dois agora, que ela está com uma dificuldade aqui. Mas, ó, você me surpreendeu agora de me falar dessa maneira, porque é, eu também não esperava esse tipo de resposta nessa pergunta que eu fiz e eu super agradeço que a gente começa a virar uma referência até de formatos, porque você também está ajudando a construir, como você mesmo falou, né? Mas a participação de todos, é disso que eu estou falando. É um É, desafio grande como consultor para empresas, unir equipes, ensinar os líderes a unir equipes, né? E tem um discurso, de novo, né? Racional, consciente, descritivo, que é assim, olha, nós precisamos ter todos os mesmos objetivos. Legal, essa é uma linguagem correta, é uma declaração absolutamente correta e que ela deve ser buscada, né, por todos. Mas há algo mais que a gente pode fazer nesse sentido em termos de orientar as pessoas para o mesmo objetivo, enquanto cada um tem os seus. A gente não vê aqui nada funcionando ao contrário, como eu te falei, você nunca teve que remar contra a maré, né? Porque isso foi preparado. É o entendi. resultado de uma preparação. E, de alguma forma, de novo, né? Não só porque você escreveu ali no quadro, uma época lá, um ambiente harmonioso, de confiança, alguns combinados lá, 4 combinados. De alguma forma, nessa linguagem não verbal, isso também foi colocado aqui e nós compartilhamos. E é o convite que você tem feito para nós. Olha, isso que nós fazemos aqui, nós podemos fazer lá fora, porque as informações, o sistema de informação, está disponível. É o seu estado, é a sua busca, é a sua consciência, o seu olhar. E o que a gente faz aqui para se preparar, eu posso fazer para me preparar para uma reunião com o cliente, para uma aula que eu vou dar, para uma interação em grupo ou individual de mentoria ou de consultoria. Qual é o objetivo, né? Ajudar as pessoas, não é? Então, se a gente pode usar esse outro canal, que é menos verbal, menos descritivo, menos consciente, para nos alinharmos e fazer o que a gente quer fazer, no fundo queremos fazer juntos, fazermos bem,
Isso é uma fórmula de É. sucesso. Bom, você já falou um pouquinho de quem começou a falar sobre o seu trabalho. Então, fala quem você é, o que você faz, o que você gosta. Acho que isso é uma coisa bacana. Eu, bom, meu nome é Marcelo Tâmara. Eu sou engenheiro, sou engenheiro metalurgista. Há 6 anos eu trabalho como consultor de empresas. Eu me denomino consultor de processos. Eu acredito no processo das coisas. Mas eu acredito principalmente nas pessoas reunidas fazendo algo relevante, algo significativo juntos. Então, eu acredito em grupos, por exemplo, família, eu acredito nesse grupo nosso, nessa comunidade do Minha Vida, Minha Verdade. Eu acredito nas empresas em geral. Eu atendo todo tipo de empresa com o propósito de ajudar essa empresa a operar, funcionar, cumprir o que ela um dia foi criada para cumprir, né? A sua entrega de produto, de serviço. Mas eu acredito em algo mais, eu acredito que isso só acontece porque as pessoas estão bem nesse jogo, nessa dinâmica. Quando você está bem, quando o seu companheiro está bem, e o bem é o bem-estar, né? A Sandra falou numa outra entrevista sobre a felicidade, o estado passageiro, mas o bem-estar, ele é muito importante, ele é a primeira coisa que tem que acontecer. Quando a gente está bem, cada um está bem no time, né, no grupo, o que nós fazemos juntos vai dar certo. Pode ser difícil, pode ser até uma tarefa desagradável, como a desativação de uma empresa. Não estou falando que a gente vai curtir tudo que a gente vai fazer, mas quando nós fazemos com consciência de nós mesmos, do porquê que a gente está lá, do cenário completo e com a visão do outro que está ao meu lado, nós estamos juntos nessa, nem que seja completar o trabalho, porque nós dois estamos juntos nessa história. Isso já contribui para o seu bem-estar. Então, é isso que eu faço. Eu trabalho organizando os acordos, processos são acordos entre as pessoas, né? O que nós vamos combinar fazer. Tem vários formatos para isso, mas basicamente são acordos. Qual é o melhor acordo para a gente conseguir o melhor resultado para nós? Me livrando dos meus medos, dos apegos, que é aquela história que eu falei há pouco, né, sobre a minha mãe, né? Decidi que eu precisava ser muito forte, arrogante e prepotente em algumas situações para poder me defender e não encarar a vulnerabilidade. Não, vamos encarar a vulnerabilidade, o que é difícil para nós, porque nós temos forças igualmente, né? O reconhecimento do que é fraqueza ou vulnerabilidade nos torna mais fortes. Nós sabemos onde que a gente está pisando. Quando a gente falar, você acabou de falar dessa relação que você teve aí com a sua mãe e esse teu trabalho, a gente falou muito de superioridade e inferioridade no teu processo, esse início, né? O quanto que você acha que aquele momento você falou aqui hoje, de alguma forma você se colocar ali um pouco superior à sua mãe, que o julgamento é uma superioridade, né? E todo esse exercício que a gente vem fazendo aqui pode refletiu nesse teu papel de se colocar igual ao outro, ou superior ou inferior, no seu dia a dia do trabalho. Então, o julgamento, eu já vinha descobrindo isso há algum tempo, e a constelação deixou tudo muito claro. Julgamento aprisiona. Alguns efeitos do julgamento, né? A crítica, o julgamento, aprisiona, porque uma vez que eu digo que alguém é isso, ou essa situação é essa, eu me comprometo com uma possibilidade. Ela pode ser até, de alguma forma, digamos, correta, mas eu fico preso àquilo. Eu me amarro a uma realidade, às vezes nem é tão real, mas eu me amarro àquilo. E
nos negócios, no meu negócio em especial, nos negócios dos meus clientes, isso pode ser uma coisa perigosa, como é uma coisa perigosa na vida. No dia que eu julguei que eu teria que ser e sou mais forte que a minha mãe e perdi a noção de quem tem precedência, que quem tem precedência no sistema familiar é a mãe e o pai, né? Vem antes de mim. Quando eu inverti isso daí, eu criei algumas desorganizações. A partir do momento em que eu tirei o pé do julgamento, do extremo da superioridade e o extremo da inferioridade, eu estou ainda trabalhando para trazer isso para o equilíbrio, eu estou mais livre para as possibilidades, aceitar que o outro pode ser de uma forma que eu ainda nem entendo como é, e que se eu me agarrar a uma definição já pré-fabricada por mim mesmo, por aí, eu posso até inviabilizar a solução de um problema para o meu cliente. Estou querendo atravessar um muro de pedra lá, quando eu posso entender que há um contorno que pode ser feito. E eu estou gastando menos energia. Eu estou gastando menos energia sustentando essas posições fixas. Então, o que que eu conquistei aqui é uma abertura, ainda estou trabalhando nisso, tá? Porque falar assim parece, não, o cara tá, né, já zen. Não, ainda não. Mas hoje eu tenho uma abertura para outras possibilidades. Há muitas possibilidades e que eu as desconheço. Elas podem estar por perto, mas eu ainda não estou conseguindo alcançá-las. Então é melhor investir meu tempo e minha energia e as minhas decisões em certos momentos, claro, do meu serviço, da minha vida, manter a análise aberta, a captação das possibilidades, antes de fechar rapidamente numa síntese que às vezes é simplesmente uma repetição de uma solução do passado, que vai ver que no passado nem também foi tão boa assim, ou se foi, agora talvez não seja. Então, eu vejo as coisas hoje de uma forma muito mais dinâmica, e dinâmica não me traz insegurança. Pelo contrário, eu me sinto mais seguro por não estar fechando conclusões depressa demais. Isso está me ajudando no meu trabalho, está me ajudando nos meus negócios, está me ajudando na minha vida. Eu estou menos desgastado, mais curioso, mais receptivo, e não quer dizer que eu concordo com o que vem. Eu estou conseguindo separar o que que é concordar, né, achar que aquilo está certo, com aceitar. Não, eu aceito que você é assim. É o eu vejo você que a gente fala aqui. Não, eu tenho que ver essa pessoa. Essa pessoa tem mais por trás. E por mais que eu a veja, ainda há mais. Então, é até um exercício de fé. Mas você sabe o que se fala sobre fé, né? A fé, ela vem de uma experiência das experiências que você já teve. Então, eu tenho fé no que a gente está fazendo porque a gente praticou. E essa fé, ela, numa outra camada, uma meta camada aqui, ela está me dizendo assim, sim, você viu como tem coisa nova que você não estava percebendo, até com outra linguagem? Tem mais. Aguarde por mais. Espere, porque pode haver mais inesperado por aí e vai te ajudar. Muito bem. Sabe que a gente poderia falar aqui, poderíamos estar falando horas aqui da superioridade e inferioridade por tudo que a gente vem conversando no individual. Caberia, como com a Sandra, né? Eu acho que outros episódios aqui para a gente falar sobre isso. Mas diante desse seu cenário, da sua experiência, qual que é a dica que você deixa para quem está nos ouvindo até agora, que está gostando desse bate-papo? Olha, se você chegou até aqui, viu essa conversa, esse podcast, como pode ver outros e receber outras informações, esteja aberto, esteja curioso, desapegue das posições anteriores que talvez até hoje tenham lhe servido como um ponto de apoio, uma referência, uma segurança na sua vida. Planeje-se para deixar algumas coisas
irem embora para outras entrarem, para outras coisas entrarem. A, a vida está cheia de coisas que a gente ainda não entende muito bem, mas elas existem e funcionam. É assim que funciona aqui. Está tudo funcionando e contribui. E acredite no seu julgamento interior. Se você está vendo, está ouvindo e sabe que é porque é bom. É bom para você. Então vai, experimenta, observa, descubra-se, descubra o outro e relaxe. Relaxe desse medo, dessa raiva que está solta por aí, desses conversas que disparam os gatilhos do medo, da inveja e da raiva, e vá para outros gatilhos. Sintonize-se com o que é realmente bom para você. Querendo, vai aparecer na sua vida. Muito bom, Marcelo. Agradeço aí a. Vou ver se a nossa câmera vai nos ajudar agora. Senão eu vou colocar ela para mim aqui. Hoje ela está teimosa. Mas olha, agradeço super aí tua participação, essa conversa gostosa, você é engenheiro, né? Sim. Aquela conversa específica, você vai no ponto, né, da explicação, isso é muito bom. E quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, né, até agora. Uma história, um aprendizado e um despertar. Acho que é isso. Esse é o objetivo desse podcast, para que você possa olhar para de alguma forma para você. E se você quiser conhecer mais o meu trabalho, é só entrar em contato, o link está aqui abaixo do meu vídeo. E até o próximo episódio.